E nós louvamos a Deus porque Ele tem se revelado a esta igreja, a este pequeno grupo que está aqui, e outros lugares que estão reunidos no nome de Jesus. O Senhor tem se revelado. E por isso nós estamos felizes, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Né? E a Ele estamos oferecendo o nosso culto de louvor e adoração. Os louvores que já foram entoados nesta noite nos transportaram para a presença de Deus. Acredito que toda a igreja sentiu isso. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero ler aqui 1 Reis. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia para chegar de pé, né? 1 Reis, capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis é do Antigo Testamento. Amém. Depois do 2 Samuel. Amém? Amém. 17, do 1 até o 7, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto ao ribeiro de Querite, junto ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas, passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Podemos sentar? Irmãos, na nossa Bíblia está escrito que toda escritura inspirada por Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos ensinar a viver segundo a palavra de Deus. E aqui nós temos lido uma porção da palavra de Deus, um pequeno texto da palavra de Deus, onde, meditando nesse texto, nós podemos tirar inúmeras lições que o próprio Deus tem nos ensinado através da vida dos seus servos. Irmãos, o profeta Elias, ele foi contemporâneo de um rei chamado rei Acabe. E a palavra de Deus não diz muita coisa boa a respeito desse rei. O que a palavra de Deus diz a respeito de Acabe é que antes dele não houve nenhum rei tão mau, tão perverso quanto aquele rei. A perversidade daquele rei não se limitava apenas à sua vida pessoal, mas ele, na sua impiedade, ele levou o povo de Deus a transgredir a lei de Deus. Ele levou o povo de Deus a cometer abominação, pecado, não é? Diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E Elias, o tesbita, era profeta, homem de Deus, e como todo homem de Deus, como toda mulher de Deus, como toda pessoa que conhece e honra a palavra de Deus, Elias também era um homem zeloso pela palavra de Deus. Amém? Irmão, Elias, ele se indignava diante de tudo que estava acontecendo, e um dia ele encontrou Acabe e proferiu essa profecia. E ele disse a Acabe: certo, como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias tinha
certeza de que Deus não é um Deus distante, não é um Deus longe, como já foi dito nesta noite, não é um Deus que tinha abandonado o seu povo, mas Elias tinha certeza de que ele estava diante da face de Deus. Ele estava andando em conjunto com Deus. E ele disse, perante o Deus, eu juro, perante esse Deus cuja face estou, que nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E ali estava aquele homem que conhecia o Senhor, aquele homem que era conhecido do Senhor. Elias não era um estranho diante de Deus, Elias tinha uma vida com Deus. E ele disse, eu juro, perante a face desse Deus, sobre com quem eu estou, que isto acontecerá. Irmãos, e Deus deu a ordem a Elias. Depois que Elias proferiu essas palavras, a Bíblia escreveu a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, lá junto ao ribeiro de Querite, junto do Jordão. Vai para lá, que tu vai beber daquele riachinho. E eu ordenei, ele não disse eu ordenei, ele disse eu ordenei aos corvos que é ali mesmo te sustentem. Amém? Então, aqui no Querite de Elias, nós aprendemos algumas lições que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. Primeiro, uma coisa que eu aprendi é quando Deus ordena, quando Ele dá uma ordem, Ele não deixa dúvida. Será que foi Deus mesmo? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou para onde? Só Abraão que saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu debaixo de obediência. Quando Deus mandou Elias, ele deu as coordenadas. Ele deu as coordenadas, Elias não podia. Elias morava naquela região, mas Deus, irmão Clóvis, deu as coordenadas a Elias. Ele disse, vai lá para o lado oriental e te esconde lá. Tu vai para o Oriente, para o lado oriental. E o ribeiro de Querite fica fronteira ao Jordão. Que aquele riacho, aquele riozinho, ele era um dos afluentes do Rio Jordão. E Deus deu a Elias a orientação correta. Então nós cremos no Deus, nós servimos ao Deus. Nós somos testemunhas de um Deus, como o pastor acabou de falar, que sabe exatamente dar uma ordem para que nós a possamos cumprir. E ele deu essa ordem a Elias, e ele sabia, e ele deu todas as coordenadas, para que não restasse nenhuma dúvida qual era o lugar que Deus queria que Elias estivesse. Amém? Amém? Por isso, quando o Senhor nos dá uma ordem, primeira coisa que a gente tem que ver, essa ordem é clara. Eu não posso receber uma ordem generalizada e colocar em prática. A ordem tem que ser um destino certo. Amém? Amém. Outra coisa que eu aprendi, que Deus quis ensinar a Elias lá no Querite, outra lição do Querite, Deus não mandou nenhuma companhia com Elias. Ele mandou Elias sozinho. Vai, retira-te, fica lá. Você vai ficar lá sozinho. Você não vai ter ninguém com quem conversar. Você não vai ter a televisão para ver. Você não vai ter internet. Você não vai ter um amigo lá. Você não vai ter ninguém. Porque eu estou querendo particular com você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mandou Elias para mim, porque ele queria ter particular com Elias. Irmãos, eu tenho certeza, a Bíblia não registra, mas os dias que Elias passou ali, junto àquele riacho, bebendo daquela água, esperando os corvos, que Deus tinha dado ordem para levar o alimento para ele
e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é ali no querido que muitas vezes Deus quer estreitar a relação com você. O nosso dia a dia é tão corrido, é tanta coisa para se fazer, tudo é tão urgente, tudo é tão necessário, tudo é tão apressado, irmã Nádia, que muitas vezes nós não paramos para ter um particular com Deus, e muitas vezes Deus diz, vai pro querido, aleluia, fica lá, porque eu quero estreitar minha relação contigo, eu não quero ser o Deus distante, eu não quero ser o Deus que vive longe de você, eu sou o Deus que me importo, aleluia, Deus se importa com você, Deus se importa comigo, louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Ai, irmãos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos homens que tiveram o seu querite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver primeiro Moisés. Moisés teve o querite com Deus. Ele se retirou durante 40 dias e durante 40 noites. E a Bíblia diz que ele não comeu pão e nem bebeu água. E ele ficou ali com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Numa relação estreita. Ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Aprendendo dele para caminhar e para conduzir aquele povo. Moisés precisou estar no querite para ali ter um encontro particular com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos também o querite de Daniel. Daniel também teve o querite, irmão Clóvis. Muitas vezes o nosso querite não é muito satisfatório. Muitas vezes o nosso querite é uma enfermidade. Muitas vezes o nosso querite é uma impossibilidade de alguma coisa. Muitas vezes o nosso querite é uma situação que nos aprisiona. Muitas vezes o nosso querite é uma falta de condição de nos deslocar para alguns lugares. Mas muitas vezes esse querite é necessário. É necessário para que nós paremos. É necessário para que a gente compreenda de que Deus quer ter um particular conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E também lá em Daniel no capítulo 6 e o versículo 10, que quando o rei Nabucodonosor colocou aquele decreto que nenhum homem podia fazer oração durante aquele período, a não ser ao próprio rei. E a Bíblia diz que Daniel, ele não tomou nem conhecimento daquela conversa. Ouviu, o rei tinha dito que não era para orar, e a Bíblia diz que quando Daniel ouviu isso, ele foi para a sua casa, subiu para o seu quarto, e como fazia todos os dias, ele não alterou a sua rotina. Durante 3 vezes ao dia ele subia e orava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel tinha o seu lugar do querite, tinha o seu lugar de se encontrar com Deus. Você tem, irmão? Você tem na sua casa um lugarzinho desse? Eu não sei se todo mundo tem essa experiência, mas na minha casa é uma casa relativamente grande. Mas tem um lugar, eu só posso ler a Bíblia ali naquele lugar, só gosto de falar com Deus ali naquele lugar. Às vezes eu vou para outro, eu tenho um dos quartos da minha casa, que agora meus filhos estão todos na casa deles, eu transformei numa bibliotecazinha bem arrumadinha, tem tudo direitinho lá, mas eu não me sinto confortável naquele lugar, eu não é ali, e eu tenho um lugar na minha casa, onde eu gosto de ler a palavra de Deus, e é como se o Senhor me convidasse, Carol, que eu disse, voltar aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor aqui. Então, se você não tem ainda este lugar, pergunta ao Senhor, procure esse lugar na sua casa. Onde, não sei por quanto tempo, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 2 horas, meio-dia, você vai poder ficar lá sentindo a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu quero necessário na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome de Deus Altíssimo. Ah, irmãos, nós vemos também que a
ao cair da tarde, ele estava ali sozinho. Aleluia! Ele estava ali sozinho. Jesus estava ali no seu querente, na sua comunhão com Deus, no seu particular com Deus, na sua ambiência particular com o seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não estabeleceu o querido da sua vida, saia daqui hoje com esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E reserve um lugar mesmo, um lugar físico. Não sei onde é que Deus vai estabelecer esse altar com vocês de ponto de comunhão. Não sei se é no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala, no seu terraço. Não sei onde é, mas você vai saber. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Ai, irmão, socorro em Deus, seu querido foi João. O apóstolo João, querido de João, foi, sabe aonde? Lá na ilha de Patmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 1:9. Está escrito: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. João também foi tirado da sociedade, foi tirado do convívio da sua igreja. João era pastor da igreja de Éfeso e ali ele foi tirado pela mão do homem, pela mão do imperador e foi levado para uma ilha deserta. A Bíblia diz que lá só tinha cardos, espinhos, serpentes. Era uma ilha deserta e João estava lá naquela ilha. Ali era o querido de João. Foi ali que Deus teve um encontro maravilhoso com o nosso irmão. Ele não estava sozinho, assim como Elias não estava sozinho junto ao ribeiro, porque o Senhor providenciou que ele fosse seu provedor durante todos os dias. Irmãos, uma coisa que eu acho interessante, a Bíblia diz que o Senhor ordenou aos corvos que levasse carne e pão para Elias. Se não conhecêssemos a palavra de Deus, se nós não conhecêssemos o Deus que o irmão Marcos cantou aqui, o Deus soberano, absoluto, é Ele que é Ele que faz, é Ele que desmancha, é Ele que dá ordem, só Ele é. Só Ele pode dizer eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver o corvo. O corvo, ele é uma ave que na nossa cultura, inclusive na cultura europeia, é considerada uma árvore de mau agouro. Quando você vê filmes ou desenhos de bruxas, o corvo está presente. É considerado uma ave de mau agouro, maldita, né? Mas você conhece a palavra de Deus, você sabe quem criou o corvo. Ele pode dizer ao corvo: venha! Você vai abrir carnívora, mas você não vai comer a carne. Você vai levar a carne inteirinha. Um pedaço de filé mignon vai levar lá para Elias, para o meu servo. Não importa, irmãos, o mensageiro tem que obedecer. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Mesmo que Elias não estava abandonado, Deus foi o seu provedor. No versículo 4 ele diz: tu beberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Aleluia! Aleluia! Irmãos, muitas vezes o sustento de Deus pode vir para a tua vida de uma forma que tu nem espera. De um lugar que nem daí não sai nada. Mas se Deus der a ordem, não sai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Outra coisa que eu aprendi, irmãos, é que o querite, ele é temporário. Amém? Amém. Se preocupe não.
Você está no querite? Você está dependendo do copo que vai levar a comidinha? Você está dependendo do riachinho que está já secando? Se preocupe não, querite é temporário, é por pouco tempo. Aleluia! O querite é por pouco tempo, porque Deus vai dar ordem! Deus vai dar ordem, levanta a pior e sai do querite! Que agora você não deve procurar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Se preocupa não, irmão, o querite é temporário, é por pouco tempo! Esta é uma lição que eu aprendo, uma lição do querite. Aleluia! Mas, irmãos, outra coisa que eu achei tremendo é o resultado do querite. Amém? Não é fácil você ficar lá na beira do ribeiro, vendo no chão sobre a terra, cada dia naquele riachinho secando, ficando um filetinho de água mais fraco, dependendo da horizonte. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Ele vem, não vem, ele vai te trazer pão, ele vai te trazer carne. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil estar no querite, mas fique lá até Deus dar ordem para você sair. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ver alguns resultados do querite. Vamos ver o resultado do querite na vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés durante 40 dias e 40 noites esteve no monte, não comeu pão nem bebeu água, mas teve um resultado tremendo quando ele desceu, quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol. Aleluia! O rosto de Moisés brilhava como o sol. Israel disse: não podemos olhar para ti, coloca isso no teu rosto. Aleluia! Porque tu estás brilhando demais. Quando você sair do querite, aleluia, o mundo vai olhar para você e vai saber que você esteve com Deus. Aleluia! Você esteve com Ele. Você estava na sala de audiência com o Supremo Juiz. Você estava lá com Ele, se alimentando dEle, ouvindo dEle, aleluia, se restabelecendo para continuar a caminhada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o querite de Daniel? Qual foi o resultado do querite de Daniel? A Bíblia diz que quando o rei soube daquela história, todo dia, durante 3 vezes ao dia, Daniel subia e tinha o seu particular com Deus. E o rei pegou ele e jogou aonde? Na cova, com os leões famintos. Qual foi o resultado do querite? A Bíblia diz que os leões dormiram. Não tocaram em Daniel. Não tocaram porque ele tinha saído da sala de audiência com o rei de Deus. Aleluia! Ele tinha estado revestido da graça de Deus. Ele tinha passado tempo com Deus. Ele tinha gastado tempo na presença do Senhor. Ele tinha passado pelo seu querite. E agora ele estava pronto para enfrentar as feras. Amém? Aleluia! Quando você sair do querite, aleluia, você vai sair diferente. Você vai sair diferente. O querite de Jesus, além da obra maravilhosa de salvação, da única obra única de salvação, só Ele poderia realizar. Um feito histórico, o resultado do querite de Jesus. O tempo hoje é contado fazendo referência a Ele. O nosso calendário até é datado antes de Cristo e depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A história não pode negar que Ele é. A história não pode negar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os homens dizem que se curvarem e dizer: isto foi antes de Cristo e agora é depois de Cristo, porque Ele é um marco na história. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e o resultado do querido na vida de João,
João, o resultado do querido da vida de João, todos nós conhecemos. João viu antecipado o novo céu e a nova terra. Aleluia! E ele ainda viu coisas tão tremendas, como disse o nosso irmão aqui, que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, e nem desceu o coração humano, e Deus disse ele, não, João, isso aí não escreve não. Aleluia! Isso aí eu vou revelar depois! Louvado seja o nome do Senhor! Esse é o resultado do querente de Deus! Que Deus te chamou, que lhe enviou para o querente, vá! Estabeleça a relação com Ele! Estabeleça um lugar de adoração ao Senhor! E você vai ver a diferença! Você mesmo notará a diferença! Porque você começará a andar com Deus e a ouvir a sua voz. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. E que nós possamos aprender essas lições. As lições que com certeza Elias aprendeu em obediência à ordem que Deus lhe deu. E que nós, através da palavra do Senhor, possamos aprender. Irmãos, é tão interessante que aprendizagem, ensino e aprendizagem são dois lados da mesma moeda. Não existe ensino se não houve aprendizagem. E só existe aprendizagem quando ela interfere no nosso modo de vida. Então, se eu aprendo da palavra de Deus, só é aprendizagem, eu só aprendi se eu colocar em prática. Amém? Se ficar só na teoria, é tudo, menos aprendizagem. Ficar só, eu sei a Bíblia de cor e salteada. Eu sei o versículo todinho que está ali. Você não está vivendo segundo ele, não? Defeito nenhum. Defeito nenhum. É informação, é qualquer coisa na sua cabeça, só não é aprendizagem. Porque a aprendizagem reflete no modo de vida. Então, se eu aprendo a palavra de Deus, se eu vou para o querido, se eu escuto a voz de Deus e não transformo isso em vida, não teve resultado nenhum. Quando Elias saiu do querido, ele foi para onde? Os irmãos sabem? Para a cidade de Serepta. Se encontrou lá com uma viúva. E aquele encontro trouxe bênção na vida daquela viúva. A fome assolava a terra. E ela só tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. Aleluia! Mas Elias tinha acabado de sair do querido. Elias tinha acabado de estar dias e dias em face a face com Deus, falando com Ele. E Elias pôde abençoar aquela mulher. Aleluia! Aleluia! Porque ele não estava vagando pela terra em qualquer lugar, não. Ele estava onde Deus mandou, ele estava no querido, ele estava falando com Deus, ele estava tendo uma audiência com Deus. Ele saiu dali para abençoar aquela viúva. Então, quando você sair do querido, você abençoará. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas já querem ser abençoadas. Ele já vai puxar, vou para a igreja, vou receber. E você, irmãos? A ordem de Deus é que sejamos bênção, né? Ele disse a Abraão, se tu uma bênção, né? Quando você sair do querido de Deus, você sai sendo bênção. Amém? Deus continue nos abençoando. Continue orando por nós. Para que o Senhor continue fazendo na nossa vida segundo o seu querer e a sua vontade. Amém.